noite a todos. Vamos dar início às atividades com a nossa prece de abertura. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos sintonizar na frequência espiritual do nosso mentor para que a sua presença nos ilumine por completo. Que seja derramada sobre todos nós a luz que renova, a serenidade que acalma e o amor que protege. Que possamos estar harmonizados para interpretar e compreender os ensinamentos que nos serão apresentados e que saibamos usá-los no nosso dia a dia para que eles nos auxiliem na nossa evolução espiritual. E seja qual for a tarefa em que a tua sabedoria nos situe, Mestre, ensina-nos a perdoar, a amar e a seguir contigo hoje e sempre. Pedimos que os mentores espirituais inspirem nossa expositora Nalu e que ela seja orientada, amparada e envolvida por seu amor. Na certeza que nossos pedidos serão atendidos, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e pedimos licença para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. O tema de hoje, é viver a melhor escolha, a melhor opção, a melhor maneira de estar no mundo. A gente vai encontrar um título melhor até o final do nosso estudo, Mas assim, dando boa noite a todos e dizendo que na nossa casa, sempre que nós nos encontramos, nós estamos aqui estudando a vida, estamos entendendo a vida a partir dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, pode até surpreender algumas pessoas de algumas coisas que a gente possa falar, mas é sempre baseado nos 5 princípios do Espiritismo, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, acompanhados de 2 leis, a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. Quem tiver curiosidade, como diz sempre o tio Luiz Carlos, quem tiver curiosidade sobre esses temas, sinta-se convidado a participar dos nossos grupos de estudos, que são totalmente gratuitos. A gente não paga nada. A gente tem aqui um facilitador disponível para nós, para a gente poder tirar todas as nossas dúvidas. Que aqui na exposição a gente não tem muito tempo. E também não dá para ir esmiuçando muito. Mas quando a gente vem para o estudo, seja ele presencial na segunda-feira ou online, a gente consegue, aprender bastante coisa. E isso ajuda muito a nossa vida no dia a dia. Hoje, então, nós vamos conversar sobre um tema delicado, mas extremamente necessário. O que leva uma pessoa a escolher deixar de viver? No mês de setembro, há uma mobilização mais intensa sobre essa temática, o conhecido Setembro Amarelo. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre isso, mas quando a gente ouve falar sobre esse tema, a gente sente um aperto no coração, A gente fica preocupado, porque todos nós conhecemos alguém que sofre, ou que nós já ouvimos falar de pessoas que se perderam nessa dor. O que eu quero propor hoje é uma reflexão que nos ajude a olhar esse tema sem medo, sem tabu, mas com acolhimento e responsabilidade, a partir do sofrimento mental e do ponto de vista espiritual. Infelizmente, o materialismo trouxe e traz uma ideia errada. O materialismo traz para nós uma ideia de que assim, está sofrendo, não precisa sofrer, termina com o teu sofrimento, E aí a gente pensa assim que o suicídio pode ser visto como um ato de coragem muitas vezes. Como é que ele teve coragem? Não é coragem, meus irmãos, é desespero. É vontade de parar de sofrer. Isso não é coragem. É um desespero na veia, como a gente diz. Então, também não é algo bonito nem romântico, como aconteceu com Romeu e Julieta,
na literatura, eu vou morrer com o meu amor. Não vai encontrar depois do outro lado. Porque cada um tem a sua caminhada. Claro que eu estou olhando aqui a partir do olhar da doutrina espírita, né? Mas no materialismo não tinha isso. Está sofrendo, termina de sofrer. Mas não é só isso. E a gente vai conseguir entender isso até o final do nosso encontro hoje. Quando nós acreditamos que a vida se resume berço-túmulo, tudo fica mais difícil. Se eu perco algo, se eu sou rejeitado, se eu me sinto fracassado, parece que é o fim. Eu não vou ter outra chance. O materialismo, então, tira a vida e dá vida o sentido maior. Ele não ajuda a enxergar que as dores passam, que as perdas podem se transformar em aprendizado e que há sempre recomeços. Não há nada de nobre, né, neste sofrimento que leva algumas pessoas a se machucar, a tirar a própria vida. O suicídio não é liberdade, não é coragem. Na verdade, ele nasce de uma dor profunda que a pessoa não conseguiu suportar. Então a gente precisa ter olhar para isso, olhar para a dor do próximo, olhar para a nossa dor e para aquele que está sofrendo ao nosso lado, ou aquele que a gente desconfia que está sofrendo. Há também um outro desafio que a gente estuda bastante nos nossos grupos de estudo da doutrina, que principalmente no da Joana de Ângeles, que há um grande desafio, o estigma e o tabu da saúde mental. Quantas vezes alguém fica ali sofrendo em silêncio porque tem medo de ser chamado de fraco, de louco, de problemático? O preconceito, meus irmãos, cala, machuca e isola. E o isolamento é um dos maiores riscos para o suicídio. Nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos poder falar. É muito importante que a gente compreenda que o suicídio está, escutem o que eu vou dizer com os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos, tá? É muito importante que a gente compreenda que o suicídio está, na maioria das vezes, ligado a doenças mentais não tratadas. Esse é o detalhe. Não tratadas. Mas eu estou depressiva, eu tenho depressão, eu tenho uma ansiedade, então quer dizer que eu sofro o risco? Vamos nos tratar que não vamos, nós vamos estar com o risco bem controlado. Por isso que é tão importante o tratamento. E aí nós encontramos assim riscos nas depressões, nas ansiedades, nas dependências, todo tipo de dependência que não é tratada. Quantas vezes aí existe, na doutrina espírita, eu vou dar só uma pinceladinha assim por causa da Marinês, que eles fizeram um estudo sobre o suicídio, ela e o Luiz Carlos, né? Quantas vezes o suicídio ele vem de uma forma inconsciente. A gente não quer cometer o suicídio, mas a gente bebe muito e sai de uma festa às 4 horas da manhã e pega o carro e bate o carro. Ou a gente usa substâncias, ou a gente não se cuida, ou a gente se coloca em situações de risco. É ruim, né? Parece que Malu está pregando, né, a moral. Não sou eu. São os espíritos que nos alertam. E é importante que a gente se dê conta, porque senão nós vamos ficar sempre subjugados aos nossos instintos. Nós não vamos nos dar conta do quanto nós somos responsáveis pela nossa vida, o quanto nós somos responsáveis pela nossa encarnação, pela encarnação dos nossos amores. Quantas vezes a gente incentiva? Eu sou do tempo que a gente bebia antes de ir para a festa, né? Vinho no bico, né? Aquela coisa, ia para a festa, eu não dirigia, mas os meus colegas dirigiam. E perdi muitos dos meus amigos em acidente de trânsito. E isso também pode ser visto como uma falta de cuidado com a vida. Despertar é preciso. A gente precisa se dar conta.
Então, falar sobre a saúde mental de uma forma aberta, natural, sem vergonha, usar a medicação sem preconceito, procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, deveria ser tão simples quanto a gente procurar um médico quando a gente sente dor no estômago. E nós não conseguimos enxergar dessa maneira. Assim como alguém com diabetes precisa de tratamento, alguém com depressão também precisa. Não é falta de fé, não é fraqueza, não é drama. É doença, é dor, é sofrimento. E quando a gente entende isso, a gente começa a mudar o nosso olhar. Ao invés de julgar, nós passamos a acolher o que nós sentimos e o que o nosso irmão sente. Tá? A gente começa, então, a vencer o nosso medo de falar sobre esse sofrimento e a gente vai incluindo um entendimento do Espiritismo em relação à vida. E aí fica mais palatável. A gente botou assim, ó, o temperinho certo, né? A vida, a visão da vida espiritual traz para cada um de nós a esperança como remédio. Joana de Ângeles diz que a depressão é semelhante a uma noite de súbito em pleno dia. Quem passou pela depressão sabe o que é isso, né? E geralmente um ou outro de nós aqui na Terra já passamos por um período mais depressivo. Então parece que tudo perde a cor. A gente não tem o ânimo que queria ter, o que esperava ter, está tudo sem cor, fica tudo sem graça. Nem a comida. Né? Às vezes a gente passa por uma situação, nem comida dá vontade de comer. Não tem vontade de acordar, de levantar da cama. E isso quer dizer que nós precisamos de ajuda especializada de um profissional que possa nos escutar, que possa entender, que possa nos acolher. Joana continua dizendo, é uma nuvem que esconde o sol, é tóxico que envenena lentamente as mais belas florações dos nossos belos sentimentos, dos nossos belos sonhos, das nossas belas fantasias. E é quase sempre acompanhada da perda da fé em si mesmo, no outro e no mundo. Ah, nada mais tem graça, não vou confiar, não acredito que a Fernanda vai me dar uma boa palavra, vai conversar comigo, não vai me entender, não adianta. Então nem vou falar com ela. E aí a gente vai perdendo as oportunidades da vida, né? Deus, nosso Criador, na sua infinita bondade e justiça, após a noite escura da nossa alma, sempre deixa claro para nós que sempre amanhece trazendo a luz e o sol da renovação. Esse mesmo Criador concede ao Espírito, nós encarnados, né? E os desencarnados também que já estão se preparando para encarnar, concede ao Espírito inúmeras oportunidades de crescimento por meio da reencarnação. A reencarnação, meus irmãos, nos mostra a cada minuto vivido, mesmo em dor, que é uma oportunidade de aprendizado. Imagina, assim, ó, pensemos nós agora, se para reencarnar nós precisamos de um pai e de uma mãe, vamos ver. Muitos daqueles que já nos antecederam à pátria espiritual, que nos amam, nossos mentores, nossos amigos espirituais, estão ali junto com aqueles técnicos da espiritualidade, planejando uma reencarnação para nós. Um lugar, tá? A Nalu precisava reencarnar. Aí vai lá e pede, né? Fulano, recebe a Nalu. Ah, não, a Nalu não. Não, a Nalu não dá. Deixa, a Nalu deixa para lá. Aí vai num outro lar que conheceu a Nalu, que já viveu com a Nalu outra vez. Ah, mas a Nalu está precisando. Eu não. A Nalu só causa problema? Eu não quero. Então, quanto trabalho, né? Aí chega lá num cantinho assim, encontra lá uma pessoa meio de um coração bom e diz assim, até vou receber mesmo a Nalu. E aí a Nalu vem. Só que até aí a equipe espiritual já trabalhou, já planejou, já fez todo um programa reencarnatório, já pensou assim, quantos espíritos se mobilizaram, quantas equipes se mobilizaram para planejar uma encarnação. E nós estamos aqui com esse presente, com essa oportunidade da vida. E é claro que quando a gente está em sofrimento, pode dizer o que quiser. A gente não vê o colorido.
E quando nós compreendemos que a lei da reencarnação surge em nós, dessa forma uma nova força, uma força nova chamada esperança. Minha experiência, né, profissional mostra que para quem sofre essa frase que a gente diz, né, tem esperança, confia, isso vai passar. Como eu estava dizendo antes, quando a gente está com a dor, é tão difícil a gente ter esperança, quando a gente não tem algo já trabalhado dentro de nós, quando a gente não tem um certo nível de esperança, então parece que a gente não consegue entender o que o outro está dizendo. E aí o que acontece, né? Assim como mostra que dizer que isso vai passar, tenha esperança, não ter esperança também não adianta de nada. Não muda o nosso presente. Mas então é preciso a gente escutar, acolher, estar ali do lado, conversar sobre a necessidade, isso sim nós podemos fazer, de um tratamento. Nós podemos dizer para o nosso irmão e nós podemos dizer para nós mesmos, ó, Nalu, agora está na hora. Sabe? Tá difícil, né? Então vamos lá. Levanta a cabeça e vamos procurar ajuda, auxílio. Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir chegar até o final e assim, ó, e aproveitar essa oportunidade de vida. Do ponto de vista espiritual, aquele que interrompe a própria existência, essa é a parte mais difícil, mas é importante que a gente possa entender. Aquele que interrompe a existência não resolve, desperdiça, apenas atrasa e acaba descobrindo com surpresa. Temos aí a nossa irmã Ivone Pereira, temos Camilo Castelo Branco, né, no livro Suicidas, temos também outras que eu não me lembro agora, mas muitos outros irmãos que cometeram o suicídio e ao despertar no plano espiritual, nós temos uma parte do livro Céu e Inferno, que fala que os espíritos dão ali a sua comunicação de como se sentiram após o ato. Porque a gente espera não sofrer mais. Porque é isso, ninguém quer morrer. Todo mundo quer parar de sofrer. Ninguém quer botar fora a vida. Porque quando está tudo bom, a gente não quer parar. Tem uma dor de dente. Alguém já tratou o canal aqui? Já, né? Eu não sei, eu disse isso para uma paciente esses dias. Eu não. Pô, e ela tinha uns 60 anos. Nossa, fiquei pensando, pô, que dente bom, né? Com 60 anos, nunca ter feito um tratamento de canal. E aí ela me disse, olha, nunca tive essa dor. Eu disse, que bom por ti, porque o que eu já sofri de dor de canal, e aí quando tá doendo a gente pensa que nunca mais vai terminar, né? Aí depois que passou, ai, que alívio, a gente nem acredita. Então é isso, quando a gente não está bem, a gente não consegue entender que pode ficar bem depois. Só consegue entender quando fica bem. Aí a gente, por isso que a gente precisa de tempo. A gente precisa esperar um pouco mais, só um pouquinho mais. Então, com surpresa, a gente se dá conta que a nossa consciência continua viva, levando consigo mesma a dor e os mesmos desafios que buscava escapar. Ao despertar do outro lado, a vida, do outro lado da vida, se sente mais vivo do que nunca e descobre que o suicídio não resolveu, apenas transferiu a dificuldade para outra dimensão, trazendo ainda consequências dolorosas para o espírito. Quantas pessoas já pensaram em desistir e depois, enquanto estão atravessando a noite escura da alma, né? Mas depois, quando a gente se separou, nunca mais eu vou encontrar ninguém, nunca mais eu preciso morrer, não quero mais viver. Daqui a pouco passou um tempo, a gente olha e se agrada de alguém, né? Alguém se agrada da gente, a gente só dá para viver de novo. Quantas vezes a gente perde amizade, perde, que eu digo, né? Tem dificuldades, traições com amizade, oportunidades da vida, a gente acha que nunca mais vai ter. Eu tenho uma paciente que perdeu um filho, segundo filho. Um filho de 33 dias e um outro de 11 anos. E eu acompanhei os dois processos. Os dois morreram de câncer. E no segundo, eu acho que eu me tratei mais do que ela, porque eu estava muito preocupada com ela, que eu achei, a gente não vai conseguir dessa vez, né?
A gente fica preocupado com o outro também. Mesmo sabendo que eu tinha condições, meu coração me dizia, é difícil. Porque quando uma mãe perde um filho, todas as outras mães perdem também. Tá? E aí o que acontece hoje? Já fez um certo tempo. Que já faz 2 anos, 1 ano e meio por aí. Eu fico tão feliz quando eu vejo ela levantar e ir para a terapia, conversar comigo e dizer, eu sei que vai passar. Vai passar. E passa. Não é que passa da gente esquecer. Diminui um pouquinho aquela dor que é dilacerante. E a gente vai vivendo. Assim é para tudo na nossa vida. Então buscar o suicídio não vai adiantar. Só vai aumentar essa dor que com o tempo vai deixar de ser tão potente. Então a gente precisa aprender a suportar, aprender a esperar, porque a dor que nos oprime hoje será a libertação amanhã. Caminhando então para o nosso final, procure ajuda. O suicídio não mata a vida e não mata o sofrimento, nem te liberta dele. Ele não é uma saída nem bonita, nem corajosa. É dor. E dor e sofrimento precisam de tratamento e cuidado. Nós temos o direito, nós temos o dever de pedir ajuda. Às vezes acreditamos que o outro não quer nos ajudar, né? Ah, mas como é que ele não me ajudou? Ele me viu chorando e não me ajudou. Mas talvez o outro não tenha querido ser invasivo, se meter na nossa vida. Ele esperou que a gente pedisse ajuda. Lembra de Jesus, batei que se vos abrirá, pedi e obtereis, né? Buscai e achareis, a gente precisa fazer a nossa parte. Sempre há possibilidade de recomeço, de transformação. Não deixemos que o silêncio seja maior do que a esperança, porque atrás desse silêncio, às vezes, tem um orgulho nosso. Atrás desse silêncio, às vezes, tem um sentido assim de vitimismo. Ninguém me olha, ninguém me cuida, ninguém me vê. E aí a gente exige do outro aquilo que a gente não disse. A gente precisa dizer. Há também caminhos de prevenção, já que às vezes a pessoa não diz muito, né? Que a gente fique um pouquinho mais atento, principalmente, né? Então, assim, tem aquelas pessoas que a gente acha que está passando por uma depressão mais profunda, que está passando por alguma situação mais séria, mais grave, que a gente desconfia que tenha ideias, né? Ou amigos com ideias de suicídio. A gente senta e conversa, pede licença, quer falar sobre isso? Então vamos conversar, né? E a gente não precisa ter medo, porque a gente tinha um preconceito, né? Não toca nesse nome, pelo amor de Deus, porque tu vai despertar na pessoa a ideia. Isso é coisa de antigo, não é mais assim. É que nem quando eles diziam que nós não podíamos ler o livro dos espíritos em casa, porque a gente ia atrair os espíritos. Espíritos tem em tudo quanto é lugar, né? E se a pessoa está pensando em suicídio, não vai ser eu falar que ela vai fazer. É isso que a gente precisa entender, né? Precisa ter um pouquinho mais de aceitação dessa situação. Então, fala da tristeza, fala de sofrimento, fala da raiva, que deixa a pessoa falar para nós sobre isso, como é que ela está se sentindo, que ela possa falar das ideações dela, suicidas, porque isso não é estimular, é prevenir. Porque quando nós conseguimos prevenir, nós sabemos em qual etapa do plano, se há um plano que a pessoa está. Daqui a pouco a pessoa diz, não, eu só não estou com vontade mais de viver. Tá, mas me explica um pouquinho o que é isso, não vontade mais de viver. É porque eu estou cansada. E daqui a pouco tu vai entendendo, tá, mas me conta então. Mas viver tem um lado também melhorzinho, um lado bom. Quem sabe tu busca um psicólogo, quem sabe tu busca quem sabe tu liga pro CVV, quem sabe tu vai num psiquiatra. A gente geralmente diz assim para as mulheres, né? Vai no ginecologista. Porque se a gente diz que é para ir no psiquiatra, vai achar que a gente está chamando, dizendo que a pessoa precisa de um remédio, né? E com o preconceito e o tabu, vai achar, está me chamando de louca, né? Está me chamando de louca? Não, meu querido, não existe loucura. A maior loucura que tem no mundo é a dor.
A dor é que faz a gente perder o tino das coisas no dia a dia. Então a gente precisa, sim, de um atendimento. E os homens aqui, vai uma dica, vão no urologista, né? Então as meninas vão no gineco e os homens vão no urologista, que aí eles vão dizer, quem sabe a gente vai lá, quem sabe tu vai num psiquiatra, quem sabe tu vai num psicólogo. Tem um amigo meu que é psiquiatra e a gente trabalha assim junto, né? E aí ele disse, Nalu, isso não é pra mim, isso aqui é pra ti. Olha, né? Que coisa boa a gente poder entender os lados, né? Isso aqui não precisa de medicação ainda. Isso aqui só precisa que tu escute, que tu entenda. Então, a gente tem saída nessa vida. A gente tem, porque essa vida não é única. Essa vida aqui é só uma parte, essa existência é só uma parte entre uma vida inteira. Então, a gente tem caminhos de prevenção. As dores da alma, os transtornos de humor, as depressões, as ansiedades, precisam de tratamento. E os bons espíritos nos orientam a isso. Nós precisamos aprender a ouvir sem medo, sem julgar, e acolher sem criticar, a abraçar sem questionar. Também há caminhos de apoio, e caminhos muito importantes. Porque ninguém deveria enfrentar a sua dor sozinho. Nós somos humanos, nós precisamos uns dos outros. Nós não deveríamos, mas somos herdeiros de nós mesmos. Fomos nós que construímos o nosso caminho. E a Nalu, que em outras vidas fez o que fez, conseguiu mal e porcamente um larzinho ali, assim, que pudesse receber ela. E nem teve tanto afeto, porque a própria Nalu não soube ser afetuosa em outra vida. Mas aí a gente vai para uma outra linha, né? Vamos pensar no quanto a gente pode agradecer o que a gente tem hoje. Então, assim, se a gente não tem ninguém para dividir, a gente não tem uma rede de apoio, vem na Sociedade Espírita. A gente tem o atendimento fraterno, a gente tem os grupos de estudo. Nós temos aqui recursos. A gente pode receber tudo aquilo que a gente precisa, acompanhado de um tratamento. O maior fator preventivo oferecido pelo Espiritismo é a visão do espírito imortal, dando sentido e esperança para as nossas dores. A doutrina espírita nos oferece, e na saída, quem quiser pode pegar na recepção um papelzinho bem pequenininho e tenham caridade comigo, pelo amor de Deus, porque eu não tive muito tempo, eu digitei correndo, cortei correndo, mas lembrei que é importante que a gente tenha, eu sou do tempo de ter um papel na carteira, tá? Não, para dizer a verdade, eu tinha fotografia 3x4, certo? Então, este papelzinho, ele pode estar na nossa carteira, porque às vezes, eu que trabalho com isso, às vezes eu esqueço do número do CVV, e eu esqueço de dar para alguém, né? Vamos supor assim, daqui a pouco, tu tá ali com o papelzinho, com aquele número, tu pode dar para alguém, vai ajudar alguém. Ou guardar pra gente mesmo, né? É só, ali tem o número do CVV e ainda essa explicaçãozinha aqui, bem de leve. A doutrina nos oferece uma nova visão, mostrando que precisamos ser persistentes em prol da vida, de forma individual e coletiva, e nos conscientiza a respeito das consequências do ato do suicídio. A doutrina espírita nos orienta sobre a prece, que é o maior recurso que sobe aos céus e desce até nós como forma de bênção. Nós temos na doutrina espírita o atendimento fraterno, as palestras, essas exposições que nós estamos agora, os estudos, a fluidoterapia, que é o passe, a água magnetizada, que potencializa todo tipo de medicação que a gente está usando. Nós temos o Evangelho no Lar, todo domingo, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós temos o Evangelho no Lar online. Nós temos tantos recursos que nós precisamos buscar, isso sim, né? Além desses recursos, se a gente sofre, peça ajuda. Se você conhece alguém que sofre, ofereça ajuda. Necessitando de auxílio imediato, ligue para o 188, não sou boa de número, gente, ou entre no site do CVV, que é cvv.org.br. Busque atendimento profissional. E isso que você está sentindo neste momento não é você, não é a gente. É a saúde emocional que está pedindo socorro. Não é vontade de morrer.
é vontade de parar de sofrer. Lembremos que atravessamos períodos de desespero, em que a vida parece pesada demais. A reencarnação, então, nos lembra que nada é definitivo. Que cada experiência, por mais dura que ela seja, tem um tempo de duração. Confie, busque ajuda. A primeira hora da madrugada já nos diz do novo dia, porém ainda é escuro e não clareou o dia. Nos momentos mais amargos, lembre-se, você não está sozinho. Palavras de Valdo Franco. E para a gente encerrar de verdade, o Senhor é o meu pastor. Naquelas horas mais difíceis, que nós possamos lembrar disso. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. E a vara e o cajado dele me consolam. Busque ajuda, busque consolo na prece, busque ajuda na casa espírita. Essa vida é muito rica para nós. Muitos se mobilizaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Ai, que foi difícil o tema, né? Mas é o que a gente precisa trabalhar, o valor da vida. Que assim seja.